Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar aí sobre coisas que acontecem no mundo do futebol. E no caso aqui eu vou falar sobre a última rodada do Campeonato Carioca que, olha, promete ser emocionante para 3 dos 4 grandes do Rio. Um outro grande também vai ser emocionante, mas por um outro sentido. O Flamengo é o primeiro colocado, ganhou do Vasco na penúltima rodada, vai para a última rodada com chance real de título. É ganhar do Maricá e ser campeão. O Flamengo tem saldo de 14 gols e o Volta Redonda tem saldo de 3 gols. É uma diferença, convenhamos, gigantesca a favor do Flamengo. Muito difícil de ser tirada pelo Volta Redonda se o Flamengo ganhar. O Flamengo provavelmente aí vai ser campeão se ganhar do Maricá. Vamos aí à situação dos outros 3 grandes. O Vasco é o quarto colocado com 14 pontos. O problema é que o Vasco vem de derrota no clássico para o Flamengo e tem clássico na última rodada contra o Botafogo. O Vasco começou relativamente bem o campeonato, aí com vitórias, com sequência de jogos sem perder, mas agora vem aí numa oscilação considerável. O Vasco vem de 3 ou 4 jogos sem ganhar e agora chega aí nessa reta final do primeiro turno, perigando ficar fora da semifinal do primeiro turno. Tendo esse clássico com o Botafogo, que o Botafogo vai precisar vencer de toda maneira. O Vasco tem 14 pontos e o Botafogo tem 13. O Botafogo tem que vencer para poder aí tentar assumir um lugar no G4. Mas tem um time aí no meio do caminho entre Vasco e Botafogo que, se vencer, ele classifica. E ele tem uma missão muito mais fácil do que a de Vasco e Botafogo que se enfrentam. É o Fluminense. O Fluminense também tem 14 pontos. O Fluminense só está atrás do Vasco porque marcou 2 gols a menos. O saldo de gols é o mesmo, mas o Fluminense fez 2 gols a menos do que o Vasco. E aí, o que acontece? O Fluminense pega o Bangu na última rodada. O Bangu, que já não é mais o mesmo desde os tempos lá do Castor de Andrade, ou seja, já não monta mais time grande nenhum, o Bangu, infelizmente, caiu nesse ano de 2025. O Bangu só marcou 2 gols até agora no Campeonato Carioca. O Fluminense vai ter aí uma tarefa bem mais fácil do que a de Vasco e Botafogo. E, por exemplo, o Madureira é o terceiro colocado com 15 pontos. E o Madureira só depende dele para se classificar. Se o Madureira vencer, está classificado. Então, o Madureira também aí tem uma boa chance de conseguir a classificação. Sobrariam só 2 vagas para os grandes, se o Madureira conseguir a classificação dele. Porque Flamengo e Volta Redonda já estão garantidos nas semifinais. O que eu acho disso? Eu acho isso muito bom até certo ponto, porque você tem 2 times de Série A. Se for o caso aí, provavelmente, né, a gente vai ter 2 grandes, então vai ter 2 times de Série A, um de Série B, lembrando que o Volta Redonda é time de Série B sim, nesse ano aliás, e o Madureira, que é um time sem divisão por enquanto. Certamente o Madureira aí vai se garantindo na Série D com esse resultado. Então eu acho isso muito bom para o equilíbrio dos times grandes com os times pequenos. E é muito importante ter um Madureira fazendo boa campanha de novo para poder aí mostrar a força dos times pequenos da capital do Rio, né? Porque você tem um Bangu caindo, a Portuguesa da Ilha não fez boa campanha na primeira fase e o Madureira aí vai meio que salvando a lavoura do futebol da capital carioca. E você tem aí luta renhida de Vasco, Botafogo e Fluminense por uma vaga ou 2, se o Madureira não conseguir a classificação. Eu acho que isso é bastante válido para o futebol carioca, mostrar que não tá nada fácil para os grandes, não. É claro que os pequenos têm uma grande vantagem, que é poder voltar bem antes do que os grandes no futebol em geral. E depois você tem aí os grandes voltando, mas voltando aos poucos,
aí escala o time titular na quarta rodada, realmente complica um pouco de cada um dos times grandes no começo de cada campeonato. E aí você tem grandes como Vasco e Fluminense que não tem elenco e isso piora ainda mais a situação deles. E você pega um grande como o Botafogo, não tem treinador por enquanto, também complica. Agora que o Botafogo acertou com o Cláudio Caçapa para ser interino, efetivo, tal, pode ser que o Cláudio Caçapa seja efetivado como treinador. Vamos ver, vamos torcer para que o Botafogo efetive o Cláudio Caçapa, tá bom, minha gente? Você que tá aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Chega aqui dando aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, tá bom? Na quarta-feira eu volto com o Bom Minha Gente, a coluna, né? E também, na quarta-feira, a gente vai comentar aí o pós-jogo de Racing e Botafogo. A primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana. Tá legal? Tchau, tchau, gente.